Agora vamos aqui, tem mais dois exemplos. Só que esses exemplos têm algo de diferente. Eu não tenho aqui dízimas periódicas simples. Ó, após a vírgula, eu não tenho imediatamente o período. O período aqui corresponde a 3, mas eu tenho esse 1 antes do período. O período aqui corresponde a 51 e eu tenho esse 4 antes do período. Então, eu tenho dízimas periódicas compostas. E para encontrar a fração geratriz, eu tenho uma regra diferente. E a regra para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta diz o seguinte: a fração tem para numerador o número formado pelo anteperíodo seguido do período menos o anteperíodo. E para denominador, o número formado por tantos 9 quantos forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Ih, Marivaldo, agora ficou complicada essa regra. Não, vamos tentar desenrolar isso aí. Vamos lá. Eu vou esquecer da vírgula. Eu vou pegar o anteperíodo junto com um período. Então, o período não é 3, o anteperíodo não é 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, 13. O anteperíodo, ó, mais um período. Menos o anteperíodo, porque o anteperíodo não é 1, sobre a quantidade de 9 correspondente à quantidade de algarismos do período. Mas espera aí, o período é 3. Só tem um algarismo 3, então só tem um 9. Seguido da quantidade de zeros, que corresponde à quantidade de algarismos no anteperíodo. Espera aí, o anteperíodo é 1, só tem um algarismo. Então, eu só acrescento aqui um zero. Sendo assim, a geratriz da dízima 0,133333 corresponde a 13 menos 1, 12, ou seja, 12 90avos. A partir de agora, sempre a fração correspondente à nossa resposta vai ser uma fração irredutível. Ou seja, sempre que for possível simplificar a fração, a gente vai simplificar. Então vamos lá. 12 é um número par, então é divisível por 2. 90 também é um número par, então também é divisível por 2. Agora, vamos ganhar tempo. 12, se eu somar 1 mais 2, dá 3. 3 é divisível por 3, então 12 é divisível por 3. 90, 9 mais 0, dá 9. 9 é divisível por 3, 90 também é divisível por 3. Onde é que você quer chegar, Marivaldo? Vamos dar um pulo dessa vez. Vamos simplificar de uma forma mais rápida. Ó, 12 é divisível por 2 e por 3. 90 também é divisível por 2 e por 3. 2 vezes 3, 6. Ou seja, se o número é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Então, ao invés de dividir primeiro por 2 e depois por 3, eu já posso dividir aqui diretamente por 6. E vamos simplificar. 12 dividido por 6 é igual a 2. 90 dividido por 6 é igual a 15. Agora eu tenho uma fração aqui, ó, irredutível. Não tem nenhum número diferente de 1 que divida sem deixar resto, ou seja, que seja um divisor de 2 e de 15 ao mesmo tempo. Inclusive, vamos colocar na cabeça quando acontece, ó, de ter dois números que não tem nenhum outro número diferente de 1 que seja divisor dos dois, a gente diz que esses números são primos entre si ou coprimos. Então, 12 e o 15 são números primos entre si ou coprimos. Ou seja, não existe nenhum divisor comum diferente do número 1. Ou seja, a fração que deu origem à dízima 0,133333 e por aí vai, corresponde à fração 2/15.
Continuando, agora eu quero a geratriz da dízima 2,4, 51, 51, 51. Então, primeiro, o que é que eu vou fazer? Vou separar aqui a parte inteira. Então, 2 mais 0,4, 51, 51 e por aí vai. Então, agora só vou me preocupar com a dízima. Então, vamos aplicar a regra. O numerador, eu tenho o anteperíodo junto com um período, ou seja, ó, quem está vindo aqui antes do período? O 4. Ele é o anteperíodo. Então, o anteperíodo mais um período, ó, formou o número aí 451, menos o anteperíodo. O anteperíodo não é o 4? Então, menos 4. Agora, o denominador. Eu vou ter a quantidade de 9 correspondente à quantidade de algarismos do período. 51 são 2 algarismos. Então, eu tenho 9 duas vezes. E a quantidade de zeros corresponde à quantidade de algarismos do anteperíodo. O anteperíodo é 4. Só tem um algarismo. Então, eu só tenho aqui um zero. Então, agora é só continuar os cálculos. 451 menos 4 vai dar 447 sobre 990. Então, esta é a fração geratriz dessa dízima. Então, voltando, eu tenho 2 mais essa fração geratriz, 447, 990 avos. Eu consegui transformar aquela dízima periódica num número misto. 2 inteiros, 447, 990 avos. Ih, Marivaldo, agora complicou, porque eu vou ter que transformar numa fração imprópria? Vai ter. Então, só relembrando. Quem é o divisor? O divisor corresponde ao denominador, 990. Quem é o quociente? Corresponde à parte inteira, 2. Qual é o resto? Corresponde ao numerador da fração, 447. E eu quero saber aqui quem é o dividendo. Quem é o dividendo? 2 vezes 990, 990 vezes 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 9, 18 e 1, 19. E agora eu devo fazer o quê? Somar o resto. Ou seja, mais 447. 0 mais 7, 7. 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 9, 10, com 4, 14, vai 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, o dividendo, ou seja, o numerador da fração imprópria, corresponde a 2.427. Ou seja, a fração que deu origem à dízima, 2,4, 51, 51, 51 e por aí vai, corresponde à fração 2.427, 990 avos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplo 1. A dízima periódica 5,2222 é igual a... Traduzindo, ele quer saber qual é a fração que deu origem a esta dízima periódica. Ou seja, ele quer saber qual é a fração geratriz desta dízima periódica. Então vamos lá. Primeiro, tem uma parte inteira. Vamos separar? Então 5 mais 0,2, 2 e por aí vai. Separei minha dízima da parte inteira. Então vamos lá. Eu tenho 5 inteiros e essa dízima é uma dízima periódica simples. Então eu sei que a fração geratriz é encontrada de uma forma bem fácil. Corresponde ao período, quem é que está se repetindo? O 2, dividido pela quantidade de 9, que corresponde à quantidade de algarismos do período. O período só tem um algarismo, que é o 2. Então, só vou ter um 9 aqui. Agora, o que eu tenho é um número misto. Eu preciso escrever esse número misto na forma de uma fração imprópria. Então, vamos lá.
Eu sei que o divisor é o 9. Sei que o quociente é o 5 e o resto é o 2. Quem é o dividendo? 5 vezes 9, 45, mais 2, 47. Ou seja, corresponde a 47 nonos. Sim, Marivaldo, mas eu percebi que sempre você pega o denominador, multiplica pela parte inteira e soma o resto. A gente não pode fazer a partir de agora sempre assim? Pode, vamos ganhar tempo. Ó, eu tenho um número misto. Eu pego aqui o denominador, que é o 9, multiplico pela parte inteira e somo o resultado com o resto. 9 vezes 5, 45, mais 2, 47. E mantenho aqui o denominador. Ou seja, a resposta correta é a letra C. Ou seja, a fração que deu origem à dízima 5,22222 corresponde a 47 nonos. Segundo exemplo, a fração geratriz da dízima periódica 2,3444 é... Então vamos lá. Primeiro, vou separar a parte inteira. Então 2 mais 0,344. Vamos continuar aqui. Vou transformar minha dízima periódica num número misto. Já sei que eu tenho aqui o 2. E a fração, vou utilizar a regra para dízimas compostas. Por que composta? Porque após a vírgula não apareceu logo o período. Então vamos à regrinha. Eu pego o anteperíodo mais um período. Então, ó, 3 e o 4, ou seja, 34. Abato o anteperíodo. Quem é o anteperíodo? 3. Agora, qual a quantidade de 9? Corresponde à quantidade de algarismos do período. Mas o período é 4, só tem um algarismo. Então eu só tenho um 9. E a quantidade de zeros corresponde à quantidade de algarismo do anteperíodo. Quem é o anteperíodo? Não é o 3? Quantos algarismos eu tenho? 1, o próprio 3. Então eu vou ter aqui um 0. Ou seja, aquela dízima periódica corresponde ao número misto, 2 inteiros, 34 menos 3, 31, 90 avos. Agora, vamos usar o método mais rápido para encontrar a fração imprópria? Vamos. Então, 90 vezes 2, ou seja, eu pego o denominador e multiplico pela quantidade inteira. 90 vezes 2, nada. 9 vezes 2, 18. Então, deu 180. E somo aqui o numerador, 31. Ou seja, 0 mais 1 dá 1. 8 mais 3, vou ficar com 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, a geratriz da dízima 2,34444 corresponde a 211,90 avos. Que significa que se eu divido 211 por 90, eu vou encontrar exatamente 2,34444. Terceiro exemplo. Um professor de matemática dividiu dois números inteiros positivos em sua calculadora e obteve como resultado a dízima periódica 0,15151515. Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos dois números dividido pelo menor deles, o resultado obtido por este professor seria... Então vamos lá. O que ele está dizendo? Que o professor pegou dois números e dividiu. Deu origem a essa dízima. Se ele tivesse invertido, tivesse pego o maior dividido pelo menor, qual seria o resultado encontrado? Então, primeiro, eu preciso encontrar quais foram os números que ele dividiu para encontrar essa dízima periódica. Marivaldo, basta encontrar a geratriz dessa dízima periódica. Exatamente. E é uma dízima periódica simples. Ou seja, após a vírgula, já vem aqui o período. Então é fácil de encontrar a geratriz. Por quê? Qual é a regra? O numerador é o período, que é 15. O denominador, a quantidade de 9, correspondente à quantidade de algarismos
do período. Quantos algarismos eu tenho no período? 2, o 1 e o 5. Então, quantas vezes eu vou ter o 9? 2 vezes. Ou seja, eu tenho aqui a geratriz desta dízima periódica. Agora, mais uma vez, 15, 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3. Então, 15 também é divisível por 3. 99, 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3. Então, posso dividir 99 por 3. Ou seja, sempre que der para simplificar uma fração, eu vou simplificar. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. 99 dividido por 3 vai dar 33. Então, agora eu tenho uma fração aqui irredutível. Por que uma fração irredutível? Porque não tem nenhum número diferente de 1 que seja divisor do número 5 e do número 33. Então, qual foi a fração que deu origem a essa dízima? 5/33 avos. Então, o professor dividiu 5 por 33 e encontrou essa dízima. E o que é que ele quer saber? Se a divisão fosse invertida, ou seja, se ele pegasse o maior número e dividisse pelo menor, porque para encontrar essa dízima, ele pegou 5 e dividiu por 33. Mas se ele pegasse o maior número, 33, e dividisse pelo menor, que é o 5, quanto ele encontraria? Vamos ver? 33 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 33, 3. Quero continuar. 0 aqui e vírgula aqui. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, ele encontraria um número decimal exato, que corresponde a 6,6. Ou seja, a resposta correta corresponde à letra D.